Bugonia é o novo filme do Yorgos Lanthimos, um dos filmes mais aguardados do ano, um dos filmes mais cotados para o próximo Oscar, aclamado em Veneza e que eu, pessoalmente, infelizmente não gostei. Tanto assim, acho inclusive que eu vou ser minoria nessa, mas vamos debater um pouco sobre ele, porque apesar de eu não ter gostado de forma geral do filme, e vou apontar muito dos porquês disso, tem algumas coisas que eu valorizo bastante e vou começar inclusive por elas. A começar por essa dupla principal aqui, com a Emma Stone e também com o Jesse Plemons. Eu não gosto da concepção geral da obra, da ideia por trás, e eu já vou comentar melhor isso. Mas dentro dessa perspectiva mais óbvia de discurso que o Yorgos Lanthimos cria, pelo menos mais óbvia em relação ao personagem do Jesse Plemons, que é essa figura que é todos os estereótipos dos MAGA ou dessa extrema direita que acredita em todo tipo de teoria da conspiração e tudo mais, essa pessoa que ela é meio que feita para ser ridicularizada em tela, pelo menos até certo ponto. O Jesse Plemons, ele faz isso muito bem aqui. E muito também por conta, nesse sentido, eu acho que o Yorgos Lanthimos, ele cria uma concepção interessante, né? Ao mesmo tempo que o filme, ele é uma comédia de forma geral, uma sátira, acima de tudo, de forma geral, né? Que tá rindo dessas situações, tá rindo desses personagens. Ele consegue aqui, muito por conta da fotografia também, com essa parceria com esse diretor de fotografia que está trabalhando com ele a carreira inteira, ele consegue trazer uma relação menos daquela a lá Ruben Östlund, a lá Adam McKay, que fazem essas sátiras e tudo é muito superficial naqueles mundos. Aqui não, aqui ele consegue criar esse certo senso de realismo, né, com um realce muito bom das cores, inclusive por conta do uso da película. A fotografia, a única coisa que eu não gosto muito é quando ele tenta mesmo, de uma forma mais evidente, trazer aquele estilo estranhinho dele, e ele vai sempre usar os mesmos recursos para isso, né, filmar em um contra-plongé quando não tem nem muito sentido ele fazer isso, ou deslocar o personagem do plano, do centro do plano, ou quando o personagem está olhando para um lado do plano, ao invés de ele deixar esse espaço para onde o personagem está olhando, ele coloca o personagem deslocado do lado contrário, que teoricamente seria o convencional, entre aspas. Esses momentos em que ele tenta gerar uma estranheza mais clara por meio da fotografia, eu já não gosto tanto assim, mas de forma geral, a fotografia aqui ajuda muito nessa ideia, até uma fotografia em muitos momentos mais escuro, porque o filme vai se passar dentro de uma casa o tempo inteiro, mas ainda assim a gente tem uma percepção muito boa do espaço, das cores, das luzes, ajuda a trazer esse senso que, ao mesmo tempo, como eu disse, ao mesmo tempo que o filme tá rindo, ele não cai para aquela banalidade superficial de tudo ser superficializado, tudo ser estereotipado, tudo ser caricatura, por mais que haja caricatura. E aí eu tô dando toda essa volta para retornar no Jesse Plemons. O Jesse Plemons, ele é uma caricatura em certo sentido, mas a atuação dele é muito boa, é muito convincente. É como se ele realmente acreditasse nesse personagem. O Jesse Plemons já fez papéis parecidos com esse personagem que ele interpreta aqui, e ele sempre vai muito bem, né? Ele pode interpretar qualquer coisa, a coisa mais ridícula que seja. O Jesse Plemons, ele parece que ele dá a vida e ele se transforma naquela pessoa, ele acredita em tudo aquilo, ele convence a gente a acreditar em todos aqueles absurdos que ele parece que ele tá falando, mesmo quando os diálogos e o texto é muito ridículo, é hiper expositivo, vai justamente nessas mesmas caricaturas, nessas mesmas repetições, pra quase que dar piscadinha pra o público falando, vocês pegaram a referência do que eu tô zoando aqui, vocês pegaram a referência. Nesse sentido, o filme eu desgosto muito, né, parece quase um filme da Marvel nesse sentido, né, parece que o filme inteiro tá parando pra dar uma piscadinha pro público e falar, você pegou a referência de quem eu tô zoando nesse momento, ou de qual discurso eu tô zoando aqui, ou o que eu tô zoando aqui, e até onde o humor funciona muito menos pra mim, enquanto o humor funciona muito mais quando realmente vai estar se utilizando da encenação, se utilizando dessas atuações acima de tudo, né, das reações da personagem da Emma Stone, de como o Jesse Plemons fala tudo aquilo de uma forma muito apaixonada quase, né, destinada a tudo aquilo que ele tá pensando, ao mesmo tempo que a personagem da Emma Stone, ela vai inicialmente trazer um pouco dessas possíveis contradições aqui, né, para não atacar só um lado, então ele vai trazer um pouco bem por cima dessas contradições de uma esquerda que se usa muito e lucra muito com o sistema e tudo mais, mas é uma personagem muito mais enigmática, né, que o filme tá brincando e ela se usa muito bem dessa atuação, a caracterização dela mesmo sem cabelo e tudo mais, que ela vai se transformando em uma espécie de alienígena corporalmente e a gente começa a ficar
com uma pulga atrás da orelha. Será mesmo que ela é aquilo que esse maluco tá falando? Será que ela tá só manipulando eles? Ou ela tá rindo da cara deles porque eles estão falando, ele principalmente, né, o Jesse Plemons, tá falando esses absurdos. Então, ela brinca muito com essa personagem que claramente ela tá atuando o tempo inteiro, mas a gente não sabe em que momento ou quais discursos dela realmente são atuação. Então eu gosto de forma geral das escolhas da fotografia e principalmente dessas duas atuações centrais que fazem esse filme ser pra mim ainda um pouco mais palatável, digamos assim. Mas do restante pra mi não funciona muito bem, né? O Yorgos Lanthimos, quando ele vai pra esse lugar mais próximo do hoje, eu acho que são os piores ou alguns dos filmes mais fracos dele na carreira. Essa proximidade temporal mesmo, né? Um pouco depois do que tá acontecendo nos dias de hoje, ou mais ou menos o que tá acontecendo nos dias de hoje com algumas mudanças. É onde ele vai pior, enquanto ele vai muito melhor quando ele vai por um tempo imaginário, quando ele retorna para um passado como ele fez em A Favorita, que é o melhor filme dele, ou o próprio Pobres Criaturas, que eu acho que tem algumas das sacadas mais interessantes. Ele, quando ele vem pro hoje, parece que essas estranhezas que ele tenta colocar na trama, né? Eu falei algumas visuais, como os personagens agem e tudo mais, né? Todo esse mundo que é o real, mas ao mesmo tempo ele é bastante estranho, como todo mundo age ali dentro, quase sempre cai para uma certa obviedade muito grande de discurso, né? Quase que um cinismo aqui. Aqui tem um cinismo muito grande do filme em relação a esses personagens, né? Tem esse cinismo que tá muito presente em todo o texto e todas as situações que vão ser propostas aqui, né? Esse olhar de um diretor para aquelas figuras que, por mais que, obviamente, a gente possa questionar, a gente vai, inclusive, dar risada desses personagens, quase que os personagens viram a piada em si, né? Principalmente o Jesse Plemons. O filme, ele basicamente vai ficar reforçando, e eu não compro muito o discurso, que eu vi muita gente falando, né, que o filme, ele meio que não leva a sério muito esse discurso político e tal. Eu discordo completamente, né, pra mim, o filme, ele basicamente existe pra essa repetição e repetição e repetição do pensamento do Yorgos Lanthimos, que é a ridicularização dessa figura, que é uma figura ridicularizável, obviamente, mas o filme, ele não avança muito pra além desse momento inicial, né, dessa figura inicial, pelo menos durante boa parte do filme. E aí, inclusive, quando ele cria essa nova sugestão, é muito fácil antecipar o que o Yorgos Lanthimos vai fazer, né? É muito fácil antecipar qual vai ser o final do filme, qual vai ser a sacada dele, porque ele fica muito nesse lugar do cinema em que tudo é uma ironia. Ele parece que ele tem muito apreço pelas próprias ironias dele, mais do que isso. Dá pra perceber no filme que ele acha que essas possíveis ironias, elas são muito geniais, digamos assim, né? Então, é um filme muito antecipável em seu todo, digamos assim. E ele, enquanto essa tentativa de ser meio que um reflexo de uma sociedade, mas dentro de uma estrutura micro, ele meio que não funciona muito justamente por isso, né? Ele se perde muito nessas pausas constantes que ele vai ter e que não deixa muito o filme ter um fluxo narrativo, porque o tempo inteiro pra ele interessa mais essas piscadinhas pra o que ele tá querendo zoar, e aí ele tem que fazer aquele bingo, digamos assim, né? Então o bingo da extrema-direita, ele tem que zoar todas as pautas mais ridículas, que são ridículas mesmo, mas todas essas pautas mais ridículas ele tem que zoar todas, uma por uma, uma por uma, uma por uma, uma por uma. E o filme meio que, tipo, ele não avança muito em sua narrativa, ele não avança tanto em seus personagens, porque o tempo inteiro ele tem que ficar parando para esse posicionamento do diretor, que é algo muito da sátira contemporânea, né? Essa posição do diretor como a figura não só de autoridade, mas a figura do saber que vai tirar sarro e que sabe tudo, acima de tudo, ainda que no caso dele tenha esse lance de que ele não pode perder também algumas piadinhas, ele não pode perder algumas ironias, ele não pode perder as suas esquisitices, digamos assim. Mas de forma geral é um filme muito fraco assim em discurso, muito fraco em construção mesmo de narrativa a partir de um discurso. Ele cai bem nesse lugar do mais do mesmo, com essas sátiras contemporâneas, ainda que ele consiga fazer algo a mais, né? Ele consiga, principalmente por conta da sua dupla de atores aqui, por conta de escolhas da fotografia, que ele ainda tem esse interesse, digamos assim, artístico, visual e tudo mais, que nem sempre funciona, mas ainda assim tá presente aqui no filme. O Lanthimos, ele é muito refém de seus próprios maneirismos em certos momentos, né? De sua própria arrogância, eu não queria colocar arrogância, mas desse própria ideia de um saber supremo do diretor aqui. Mesmo quando ele tá dando risada, é uma risada muito mais cínica, né? Eu não sinto essa risada, esse humor genuíno aqui na obra, muito pelo contrário. Eu sinto que aqui não é uma risada de achar exatamente engraçado, mas é aquela risada de tirar sarro daquela figura o tempo inteiro, e o filme ele meio que não avança pra muito além disso.
com exceção, talvez, de um momento final e tudo mais, que obviamente não vou entrar aqui para não dar spoilers para vocês. Enfim, não gostei muito de Bugônia, não. Eu acho que é um retrocesso. Eu não vou dizer que é um retrocesso, porque o filme anterior do Lanthimos é péssimo, né? O tipo de gentileza. Mas é um retrocesso desses filmes de maior investimento, de maior repercussão dele. Eu acho que ele vinha de uma sequência boa, favorita, eu acho excelente. Eu acho Pobres Criaturas um bom filme, mas pra mim Bugônia é um filme que vai ter aclamação, muita gente vai gostar, vai participar de premiações como Oscar e tudo mais, mas que pra mim não rolou, apesar de eu amar as duas atuações centrais. Inclusive achar que aqui a Emma Stone tá melhor do que em Pobres Criaturas, né? Aqui ela tem uma possibilidade de atuação que vem muito do que é a personagem aqui no filme e de como ela cria essas certas ironias, de como ela cria essas sutilezas, que é muito mais complexa do que a atuação dela em Pobres Criaturas. Gosto demais também do Jesse Plemons, não sei se ele vai ter todo esse reconhecimento. E é um filme que, daqueles que eu senti mesmo, ele nem é muito longo, ele tem 2 horas mais ou menos ali, mas eu, assim, é um daqueles filmes que eu senti o peso do tempo justamente por causa dessa quebra constante da narrativa quase como um desinteresse em certo momento do filme. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, comenta aqui embaixo se vocês já assistiram, esse filme vai estar na Mostra de São Paulo, estava no Festival de Veneza também. Quando vocês assistirem, comentem o que vocês acharam, se vocês concordam, se vocês discordam, vamos bater um papo numa boa. Por hoje é isso aí.